Agora sim. Queria convidar os irmãos a estar abrindo a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 18. João 14, 18. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agora estar na Tua presença, queremos ouvir o Teu falar, Senhor. Pai, eu quero me colocar na Tua presença e pedir que o Senhor esteja me usando, Senhor, como um vaso de barro, que eu esteja falando aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que eu desejo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre a minha vida agora, esteja sobre essa igreja, esteja sobre cada um de nós, Senhor, para que nós possamos entender o mundo espiritual, que nós possamos, Senhor, sair do natural, e que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração e o nosso espírito esteja entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco, que é tão precioso. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos adotou, o Senhor nos tornou filhos e o Senhor nos enxertou na videira, Senhor. Glória a Ti por isso. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Não vos deixarei órfãos. O Senhor Jesus foi quem falou isso. Então, se hoje nós estamos nos sentindo desamparados, desprotegidos, abandonados, carentes, sozinhos, vazios, se isso passa pela nossa cabeça, nós temos que saber que é uma mentira. Nós temos que saber que nós somos seres humanos e nós temos esses sentimentos, mas nós não devemos deixar esse sentimento tomar conta da nossa vida. No nosso dia a dia nós passamos por muitas coisas, nós passamos pelas etapas da vida, nós passamos por crescimento, nós passamos por maturidade, nós passamos por meninice, nós passamos por morte dos nossos queridos, situações difíceis que nós estamos vivendo e que muitas vezes nós pensamos: não, essa situação eu não vou conseguir resolver de jeito maneira, nem Deus. Às vezes a gente pensa isso, né? Nem Deus consegue resolver. Querido, o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele que criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, Ele pode agir em todas as coisas, até na morte o Senhor pode agir. E nós muitas vezes estamos nos sentindo tão sozinhos, estamos nos sentindo como aquela criança que perdeu seu pai e sua mãe. Muitos de nós já perdemos o pai, já perdemos a mãe, sabemos como isso é difícil, mas o Senhor fala: não vos deixarei órfãos. Ele está conosco. Hoje já foi falado desde a abertura do culto aqui: você não está sozinho, o Senhor está com você, Ele habita em você. O Senhor Jesus, Ele foi para o Pai, mas Ele não nos deixou órfãos. Não significa que só porque nós não podemos ir atrás de Jesus agora fisicamente, que Ele não está mais lá na Galileia, que a gente não pode mais pegar, que a gente não poderia pegar um avião ou um navio e ir lá até a Terra Santa para ir atrás de Jesus, porque hoje é tudo muito mais fácil. Você não precisa pegar uma condução para se encontrar com esse nosso querido, maravilhoso Jesus. Ele está conosco a todo momento, a toda hora. Só que nós não somos acostumados com essa realidade espiritual. A gente é acostumado com uma realidade, infelizmente,
em que Deus está longe, Ele está lá no céu. E o céu a gente olha, aqui em São Paulo não dá para ver estrela, mas a gente olha e fala, mas o céu está tão longe, Deus está longe demais. Mas não é verdade, querido, porque o mundo espiritual, ele é palpável. Aqui onde nós estamos, ele se mistura com o mundo natural. Vamos ver aqui um versículo em Lucas 17, 21. Voltando um pouquinho aí. Jesus está falando assim. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em algumas traduções diz, o reino de Deus está entre vós. Porque aqui, quando Jesus estava falando a respeito de que o reino de Deus já estava entre nós, ele estava falando a respeito dele. Ele estava ali no meio dos discípulos. Ele estava ali no meio daqueles que iam buscar a verdade, que iam buscar o Senhor Jesus Cristo. Ali ele estava. Aonde existisse a vontade de buscar. Às vezes nós estamos tão cansados pelas lutas do dia a dia, que a gente não reserva nem um tempinho do nosso dia para poder buscar o Senhor. Porque o Senhor está perto e aqueles que o buscam, o acham. Lá em Apocalipse está escrito, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, vai cear comigo. Quem abrir? Já foi falado hoje sobre janelas, né? E agora vamos falar sobre portas. O que são essas portas que nós devemos abrir? É a porta do nosso coração. O nosso coração é a sede de todos os nossos sentimentos. Todos. E lá dentro do coração, quando a gente faz assim, né? A gente só quer mostrar amor, né? Eu amo. Mas dentro do nosso coração estão sentimentos que até nós duvidamos. E nós temos que abrir essa porta para que o nosso Jesus entre e venha tratar conosco. Assim como nós não podemos deixar janelas abertas, como foi falado aqui, fazendo uma alegoria com a nossa tecnologia, o Senhor Jesus está dizendo que Ele está à porta e Ele está batendo. Se Ele está batendo, significa que eu estou, alguma coisinha eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção na porta, onde eu deveria estar prestando atenção, para ver se eu ouço esse... Ou eu estou com a minha mente tão ocupada nas coisas do dia a dia, nas coisas terrenas, que eu não tenho tempo nem para ouvir a porta, se estão batendo. Eu na minha casa tenho um problema, a minha campainha, ela é numa vibração que para mim está difícil de escutar. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu sei que vai vir o entregador trazer alguma coisa, eu fico de ouvido na campainha. Porque se eu não ouvir a campainha, eu não vou abrir a porta e eu não vou receber aquilo que eu estou esperando receber. A mesma coisa conosco. Quando nós não ouvimos Jesus batendo,
a gente não vai receber tudo aquilo que Ele tem para nós. E aqui nós lemos que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, ele virá assim um dia, lá na frente, lá no futuro, o reino de Deus terá uma aparência. Mas no momento, o reino de Deus está dentro de nós e no meio de nós. Não adianta a gente achar que o reino de Deus está dentro de mim se eu desprezar a pessoa, o irmão que está ali do meu lado, porque o reino de Deus, ele está onde nós estamos reunidos, aonde nós estamos juntos, aonde a igreja do Senhor se manifesta. Nós não podemos ser igreja do Senhor sozinhos. E às vezes a gente está se sentindo órfão porque a gente não se sente parte dessa igreja, porque a gente não consegue ter comunhão com os irmãos, porque a gente, muitas vezes, a gente quer que Deus mande uma resposta para nossas vidas, mas essa resposta às vezes está na boca do irmão. Às vezes o Senhor mostrou para alguém quais são as suas necessidades, e aquela pessoa pode chegar em você, mas ela não chega, porque de repente você é uma pessoa tão fechada, tão na sua. Eu sou mais ou menos assim, então eu sei como é que é, mas vamos procurar, como o pastor Batista fala, procura uma pessoa da igreja em quem você confia e compartilha seu problema. Às vezes a gente fica num pedestal, às vezes a gente fica achando que nós não podemos ter erro, que nós não devemos errar, e a gente perde a bênção. Queridos, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Não existe ninguém que não seja falho. Por isso que o Senhor veio fazer morada em nós, porque nós precisamos de algo sobrenatural para que nós possamos viver uma vida cristã. Se eu estou tentando viver a minha vida cristã pelas minhas próprias forças, eu não vou conseguir. Vamos dar uma olhadinha. Agora voltando um pouquinho aqui, a gente estava, voltando para João 14, versículo 12. João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Imagina, fazer obras maiores do que Jesus fez. Está escrito aqui que a gente pode fazer, mas como? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 2. Efésios 2. Versículos 5 e 6. Que diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E no 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui em Efésios,
está mostrando a realidade do mundo espiritual. Quando Jesus veio, ele mudou a realidade do mundo espiritual. Antes de Jesus, existia uma realidade que era assim: os judeus, aqueles que esperavam o Messias, eles, quando morriam, eles iam para o seio de Abraão, que era um lugar lá no mundo espiritual, aonde as pessoas ficavam aguardando a vinda do Messias. E as outras pessoas que morriam, que eram gentios, vamos dizer assim, eles iam para o mundo dos mortos. Isso está lá na parábola do rico e do Lázaro. Aliás, não é uma parábola, uma história que Jesus contou para mostrar a verdade do mundo espiritual. Então lá mostra que o que está lá no mundo dos mortos, ele não pode vir para o mundo dos vivos, ele não pode vir bem na hora. Ele não pode voltar para esse mundo. Existe um abismo entre o mundo dos mortos e o seio de Abraão e aqui a nossa realidade. Quando Jesus veio, ele falou algo. Tinham dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Um deles se arrependeu dos erros e falou para Jesus: Senhor, eu me arrependo, eu creio em Ti. E Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele veio inaugurar esse lugar. É um lugar onde no Velho Testamento não se fala, só se fala no paraíso. Na verdade, algumas pessoas confundem Jardim do Éden, né, com paraíso, mas na Bíblia fala Jardim do Éden e depois fala de paraíso, que é um lugar que a gente imagina que seja parecido com o Jardim do Éden, porque é algo que Deus preservou ali, né? Quando houve a queda do homem, Jesus colocou os seus anjos, seus arcanjos com espadas de fogo ali, para que aquele lugar ninguém entrasse mais. E Jesus veio inaugurar uma nova realidade espiritual. E nessa nova realidade espiritual, como a gente está vendo aqui, que eu li agora em Efésios, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Agora, não é algo para o futuro, não é algo não é algo para quando eu morrer e ressuscitar, não é algo para quando vier o dia do juízo final. Aqui é algo que está falando que quando nós somos salvos pela graça de Deus, nós vamos ressuscitar. O que acontece quando nós somos batizados? Nós vamos para dentro das águas, e quando nós levantamos das águas, a representação é de que nós levantamos dali de dentro uma nova pessoa, uma nova criatura. Os nossos pecados foram perdoados, ficaram lá para trás. E quando nós estamos em Cristo Jesus, imagina um vidro de pimenta. Sabe aqueles vidros de pimenta, tudo que as pimentinhas são coloridinhas, são todas naquela mesma aguinha ali? Aquelas pimentas, elas estão numa compota, em algo ali onde elas todas estão ali mergulhadas, e aquele líquido vai ter o gosto da pimenta, e a pimenta vai ter o gosto da pimenta. Imagina que você é uma pimentinha dessa, e que lá dentro daquele pote, nós estamos em Jesus.
Se você colocar algo que não é uma pimenta lá dentro, vai ficar ardido do mesmo jeito. É como nós somos acrescentados. Quando nós somos acrescentados na vida de Jesus, nós pegamos o gosto de Jesus, nós pegamos as características de Jesus, as qualidades de Jesus, e aí já foi dito que obras maiores do que Jesus nós faremos. Aí eu fico pensando, isso é uma opinião minha, que, uma brincadeira, tá? Que Jesus, ele não foi casado. E quem é casado e vive bem no seu casamento, e tem um casamento abençoado, está fazendo uma obra maior do que Jesus fez. É assim que nós devemos ser. Nosso casamento cristão, deve ser um casamento abençoado, um namoro também, um namoro cristão, um namoro abençoado, de acordo com a palavra de Deus. E voltando aqui para João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habitou convosco e estará em vós. E depois Jesus fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Como que Jesus voltou para nós? Através do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Querido, Aleluia. existe uma força dentro de nós que é mais poderosa do que dinamite. Aleluia. O poder de Deus em grego é a palavra dunamis, da onde vem a palavra dinamite. É algo explosivo, é algo poderoso. E esse poder está dentro de nós. Mas muitas vezes a nossa mente, que só olha para as coisas do dia a dia, porque nós realmente precisamos estar atento às coisas do dia a dia, mas às vezes a gente não tem tempo para pensar. Eu tenho o Deus Pai e o Deus Filho habitando dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Às vezes nós ficamos confusos em entender por que Deus é triuno, por que Deus é Pai, por que Deus é Filho, por que Deus é Espírito Santo. Mas não cabe a nós entender, cabe a nós crer. Nós devemos crer que o que Jesus falou é verdadeiro. Nós devemos crer que se nós pedirmos algo em nome dEle, nós vamos receber. Não adianta, querido, nós estarmos diante do Senhor pedindo alguma coisa no nosso próprio nome, porque nós não somos nada. Nós somos vasos de barro. Nós somos criaturas. Mas quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós estamos lá, à destra do Pai, juntamente com Jesus. Aleluia. Pensa um pouco agora da dificuldade que você está passando nesse momento. Nós sempre passamos por algumas dificuldades, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que o Pai nos livraria de tudo. Pensa um pouco. Você está passando por uma angústia, está passando por um problema financeiro, está passando por um problema amoroso, está passando por um problema de família, está passando por um problema no trabalho. O Espírito Santo habita dentro de você e Ele resolve o problema. Aleluia. Glória ao teu santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não pense que
Espírito Santo dentro de nós, a gente precisa fazer coisas mirabolantes, ou a gente precisa falar em línguas, ou a gente precisa ter os dons. Não, os dons eles vêm para a edificação da igreja. O falar em línguas é um dos dons. Mas o Espírito Santo, a partir do momento em que você crê que Jesus Cristo é Senhor e que Ele te salva, a partir desse momento, a nossa verdade espiritual muda. O poder nos é acrescentado. Não é porque nós não podemos ver, que nós não podemos sentir. Às vezes a gente quer sentir algo, um calafrio, um arrepio. Às vezes a gente até sente, mas não é com os nossos sentimentos que nós precisamos conhecer, entender o Espírito Santo que mora em nossas vidas e que está entre nós. O Espírito Santo, ele é... Vamos lá. Nós estamos aqui em João 14. Vou voltar aqui no versículo 16, que fala sobre o Espírito Santo, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui, quando fala sobre outro Consolador, essa palavra em grego é a palavra parakletos, que significa alguma coisa que a gente poderia traduzir hoje em dia como advogado. Mas a gente, hoje em dia, o advogado, ele, quando vem a palavra advogado na nossa cabeça, a situação está meio pervertida, está meio, né? A gente fala em advogado, a gente fala, é um cara que está defendendo o criminoso, é um cara esperto. Mas o advogado, o parakletos, antigamente ele era a pessoa que era colocada para ajudar um outro. Esse é o sentido de parakletos, de consolador e de advogado. É alguém que está junto comigo para realizar algo que eu preciso realizar. É alguém em quem eu posso confiar. Pensa aí você agora numa pessoa em quem você confia. E tenha como exemplo essa pessoa como sendo o Espírito Santo de Deus. Se quando eu pedir para você pensar numa pessoa em quem você confia, você não pode lembrar de ninguém, você pensa no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é, nas nossas vidas, o amigo do noivo, que está conosco até o dia das bodas do Cordeiro. Nos tempos de Jesus, quem levava a noiva até o local do casamento, quem ajudava, era o amigo do noivo. Hoje em dia são as madrinhas, né, da noiva, que ajudam e que fazem tudo. Mas na época de Jesus, era o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele ajudava naquilo que o noivo estava precisando, né? Ele seria o braço direito do noivo. E assim é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele é nosso amigo, nós podemos confiar nele. Ele é mais do que amigo, ele é o nosso cúmplice. Aí a gente pensa assim, cúmplice também hoje em dia tem um sentido meio estranho, né? O cúmplice é o amigo do ladrão, né? O amigo do bandido, né? A gente vê nos filmes, mas a palavra cúmplice é alguém que está junto com você,
que tem as mesmas ideias que você, que tem coisas em comum com você, e essa pessoa se torna então seu cúmplice para fazer determinada coisa. Uma coisa às vezes difícil de fazer, uma coisa que às vezes eu acho que eu não tenho capacidade de fazer, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para estar conosco. É uma experiência maravilhosa. Nós temos que conhecer pessoalmente as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente tem que ter uma base de fé que não seja a fé de outra pessoa, fazendo com que a minha fé seja verdadeira. Mas sim, Senhor, nós devemos ter a Tua presença em nossas vidas. É isso que nós devemos. Nós devemos procurar incansavelmente até que nós possamos achar essa presença, que nós possamos falar com Deus através do Espírito Santo que habita em nós, porque o Senhor nos falou que Ele não nos deixará órfãos. Nós não ficaremos órfãos. Esses pensamentos que vêm para nos afligir, pensamentos de derrota, pensamentos de solidão, pensamentos de que eu não valho nada, são pensamentos que vêm na nossa cabeça, porque nós somos seres humanos, mas nós não devemos deixar esse pensamento fazer ninho na nossa cabeça. Nós devemos crer que algo nos foi dado a mais. Não porque eu sou bom, porque eu sou bambambam, mas porque eu criei no nome de Jesus. Porque eu criei que o Senhor Jesus é o único Filho de Deus que morreu por nós numa cruz e veio nos trazer a vida eterna, que ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. A partir do momento que eu entendi essa verdade na minha vida, a minha realidade espiritual, ela muda. Mas às vezes nós não conseguimos ir em frente. Às vezes nós empacamos em alguma pedra do caminho. Mas o Senhor nos deu o poder de passar por cima dessa pedra. Nós temos que fazer com que a nossa fé cresça. Nós temos que ler mais a palavra de Deus. Nós temos que ter um momento de oração em nossas vidas. E nós temos que obedecer a palavra de Deus. Mas não de uma maneira que a gente ache que ser cristão é uma prisão. Que existe aqui um monte de leis e que eu tenho que obedecer todas essas leis porque senão Deus me castiga. Não é essa maneira que Deus trabalha. Isso aqui é o nosso manual de instruções, como já foi falado também. O nosso manual de instruções significa, se eu seguir o que está escrito aqui, eu vou funcionar direito. Se eu não seguir o que está escrito aqui, tem que chamar assistência técnica. E assistência técnica, muitas vezes, nós temos que chamar que é o Espírito Santo que habita em nós, porque é Ele que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Ele que nos capacita que o Senhor tenha domínio sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossa família. Mas nós temos que dar esse domínio a Ele.
Nós temos que estar atentos às batidas na porta. Nós temos que estar atentos ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, porque Ele não nos vai deixar órfãos. Não se sinta, se você estava se sentindo um órfão, não se sinta. Infelizmente, existe uma seita que ela é oposta à nossa crença, que são os satanistas. Existe uma, não sei como que é possível, mas existe essa seita. Os satanistas, eles sabem muito bem o que significa ser órfãos, porque eles chamam nós todos, que não temos como Senhor o Senhor deles, eles chamam de órfãos, para nos menosprezar. Mas nós estamos ouvindo hoje o que o Senhor Jesus está falando para nós. Ele não nos deixará órfãos. Ele não nos deixará órfãos. O Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, Ele vai nos levantar. Ele vai resolver aquele problema que eu acho que é insolúvel, mas eu tenho que me abrir a Ele. Eu tenho que chegar e confessar. Eu tenho que chegar e conversar. Se a gente não conversa, não existe reatividade. Eu queria pedir para você ficar em pé, porque nós vamos agora conversar com o Espírito Santo, ou pelo menos tentar isso. Porque Ele está dizendo, hoje terminou o momento de se sentir sozinho. Hoje terminou o seu momento de se sentir abandonado. Hoje terminou o nosso momento de nos sentirmos desamparados. Porque o Espírito de Deus que habita em nós está fazendo a obra. Está fazendo aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, se nós permitirmos. Diga assim comigo: Senhor, eu quero permitir o Espírito Santo de agir em minha vida. Senhor, eu não sou mais órfão. Eu sou filho de Deus. O Senhor é meu Pai. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Em Ti eu confio. Você crê nisso? Você crê nisso? O Senhor vai estar agindo na sua vida agora. Se você ouvir essa voz, se você ouvir essa batida no seu coração, o Senhor vai estar entrando. O Senhor, como nós já cantamos aqui, Ele tem muitas coisas para te entregar. E Ele está começando a liberar essas coisas agora. Tenta se ver agora, no mundo espiritual, à destra de Deus, porque você está em Jesus Cristo. Você pensa agora nesse problema insolúvel na sua vida, desse lugar onde você está, à destra de Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, esse problema já está começando a ser resolvido. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está liberando hoje uma unção de adoção na sua vida. Se você não sabia, você saiba agora que você está sendo adotado na família de Deus. Que você saiba, que você creia
que o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida, mas ele precisa de permissão, ele precisa da tua autorização para isso. Diga assim: eu autorizo o Espírito Santo de Deus, o meu amigo, o meu cúmplice, o meu companheiro, a agir nos meus problemas, nas minhas necessidades. Eu declaro que em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, eu terei a vitória. Talvez não seja do jeito que eu espero, mas eu creio nessa vitória, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Ele quer fazer coisas inéditas. Ele quer ser o seu cúmplice. Ele quer que você fale para Ele o que você precisa agora. Fala agora. Fala aí por dentro. Você não precisa falar em voz audível. Aquilo que você precisa. E o Senhor já começa a liberar em sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Liberação na sua vida. Estenda as suas mãos espirituais para receber aquilo que o Senhor tem hoje para te dar. Lembre-se que você está à destra de Deus. Você não está aqui. O seu corpo está aqui nesse lugar, mas o seu espírito está à destra de Deus para receber aquilo que Ele tem para te dar. Creia, exerça a tua fé, peça para o Espírito Santo aumentar a sua fé, peça para o Espírito Santo te mostrar aquilo que você precisa saber para que esse problema seja resolvido. Eu queria agora estar falando com você que talvez veio pela primeira vez aqui estar conosco. Talvez você não sabia sobre essas verdades. Talvez você não sabia que o Espírito Santo pode habitar em sua vida. Talvez você nunca ouviu e abriu a porta para o Senhor Jesus. Talvez você nunca tenha tido essa experiência com o Senhor. Eu queria pedir para que você venha aqui na frente para receber uma oração. Se você quer fazer um compromisso com o Senhor Jesus, se você quer que o Espírito Santo esteja enchendo a sua vida, se você quiser, venha aqui receber uma oração em nome de Jesus Cristo. Talvez você nunca aceitou Jesus na sua vida, você nunca declarou com a sua boca: eu creio no Senhor Jesus, e você queira fazer isso hoje. Você pode estar vindo aqui na frente, nós vamos orar com você. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos na Tua presença agora e sabemos que o Senhor está aqui.
fé. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos as nossas situações difíceis. Nós colocamos, Senhor, diante de ti tudo aquilo que nós consideramos inatingível. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para realizar muito mais do que aquilo que nós pensamos, Senhor. Ó Senhor, obrigada por tudo que o Senhor está liberando em nossas vidas hoje. Senhor, que todos nós possamos receber, que todos nós possamos receber aquilo que o Senhor está liberando sobre a tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor não nos deixou órfãos. Obrigada, Senhor. O Senhor está agindo no nosso meio. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Creia, você já recebeu e você recebe em nome de Jesus Cristo. Queria agora estar desejando, pega as suas mãos. Eu quero desejar uma semana abençoada para a nossa igreja. Uma semana onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de agir em nossas vidas. Onde nós comecemos a ter resposta daquilo que nós precisamos. Vamos ficar atentos, com os nossos ouvidos espirituais abertos. E que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Vai na paz, igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.